Diz assim a palavra do Senhor: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Estão dando um pouquinho de microfonia aqui. Talvez tenha que reduzir um pouco o retorno. Não sei, não entendo nada disso. Você entende aí, vai dar certo. Irmãos, o mundo é moldado por ideias. As pessoas elas não vivem apenas por fatos, mas pelas ideias que elas acreditam, né, sobre a realidade. Ela vive a partir daquilo que você crê. Você vive a partir da maneira como você enxerga a vida, como você enxerga o mundo. É assim que você vive. E hoje, né, mais do que nunca, as ideias elas são moldadas por discursos sofisticados, que parecem verdade, mas muitas vezes são distorções. Tem a chamada lei da atração, que ela ensina que os pensamentos têm um poder quase que divino, como se o ser humano pudesse manifestar a sua própria realidade apenas mentalizando. Quem já viu isso? Se você pensar firmemente em algo, isso vai se realizar. E as pessoas caminham sobre essa crença, vivem de acordo com essa crença. Algumas correntes, né, usam o termo da física quântica, né, de forma fora do contexto científico. A física quântica é uma coisa que nem os físicos compreendem perfeitamente. E eu já vi pastores falando de física quântica, de como os prótons, sei lá, as coisas se comportam e assim, as vibrações, elas determinam a frequência que você vibra, vai atrair as coisas que você quer. A mente cria a realidade. E tem outros que usam a neurociência, né, de forma superficial. Dizem que basta você reprogramar a sua mente para resolver todos os problemas da sua vida. Mas isso ignora a realidade do pecado, da alma e a necessidade de redenção. Quer dizer que se eu reprogramar a minha mente, os meus problemas da minha vida vai estar tudo resolvido. Eu tenho que fazer a constelação familiar e entender, né, alguns psicanalistas usam essa coisa da constelação familiar. E aí, se eu mudar a minha forma de pensar, se eu tratar a minha mentalidade, tudo vai mudar. O problema da humanidade é o pecado. O pecado, ele entra no mundo e ele é um mal que precisa ser expurgado do mundo. Mas o que Satanás quer é nós acharmos que o problema é outro. Ele quer apontar como o problema sendo Deus, sendo a igreja, sendo as pessoas. O apóstolo Paulo diz aqui: as nossas armas não são carnais. Não é revólver, não é espada, não é metralhadora, não é míssil. Elas são espirituais, portanto a nossa batalha é espiritual. A guerra, ela acontece na nossa mente. E esses pensamentos, eles parecem profundos, eles parecem inteligentes, eles parecem científicos,
mas a Bíblia chama isso de sofismas. São pseudo-verdades, que têm argumentos convincentes de pseudociência para convencer e enganar as pessoas. Por isso o apóstolo Paulo lê nesse texto, numa outra versão, eu vou ler aqui, no verso 5, ele diz: anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. As armas que Deus nos dá anula esses sofismas, esse engano. É uma guerra pela sua mente. É uma guerra pela verdade. É uma guerra pela consciência humana. A narrativa que capturar a consciência humana vai dominar aquele grupo de pessoas. Nunca se falou tanto como nos últimos dias sobre narrativas no meio político, não é verdade? Porque construiu história. Bolsonaro fez um golpe de Estado nos Estados Unidos, depois de entregar a faixa. E um grupo de pessoas foi para lá, no 8 de janeiro, e eles estavam tentando um golpe de Estado. É uma narrativa. Tem um grupo de pessoas que acredita nisso. Eu não acredito. É uma história mal contada. Mas tem uma turma que enxerga isso como uma verdade. O Lula foi injustiçado, preso pela Lava Jato, foi condenado em 4 instâncias, mas estava as 4 instâncias tudo errado. Porque o juiz conversou. Então, ou seja, isso é um exemplo, né? Não vamos entrar aqui, porque aqui é a igreja, né? Não é para nós falar de política, mas é um exemplo do quê? De uma narrativa. É uma maneira que a pessoa enxerga o mundo, enxerga a realidade. Ok. Portanto, você vive, você se posiciona a partir daquilo que você entende como sendo a verdade, como sendo a realidade. E existem várias propostas de realidade, diferentes umas das outras. As pessoas vivem realidades umas diferentes das outras. Então o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosos em Deus para destruir fortalezas. O que tem nas mentes? Fortalezas são sistemas de pensamentos enraizados. Para anular sofismas, são argumentos que parecem verdadeiros, mas são enganosos. E para tomar os pensamentos cativos à obediência de Cristo Jesus, ou seja, a batalha acontece nos nossos pensamentos, na maneira como pensamos. Antes de alguém viver errado, essa pessoa vai acreditar errado. Porque ninguém vai fazer algo para se destruir ou para se aprisionar se ele não acreditar que aquilo é o certo para ele. Não tem como. Antes de Satanás fazer com que você viva no erro, ele vai fazer você acreditar no erro. Foi assim que ele fez lá no início. Jesus fala que Satanás é o pai da mentira, e lá em Gênesis 3:1 diz assim: a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que Yahvé, Deus, havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Vem cá, Eva, você não pode comer nenhum fruto. Deus disse isso, irmãos? Deus fala: pode comer de todos, menos deste. A serpente chega: você não pode comer nada. Você é crente, você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. O Satanás já começa questionando a verdade. É o primeiro passo. E aí, no verso 4 e 5 diz assim: a serpente então alegou à mulher:
com toda a certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então o próximo passo é distorcer a verdade. Questiona. E então distorce, dizendo: olha, há uma conspiração de Deus contra vocês. É engraçado que as narrativas usam medo. Existe um sistema, existe uma conspiração por trás, que manipula, que cria. Irmãos, o mal ele cresce por si só, ele não precisa de planejamento, ele não precisa de esforço, o mundo jaz no maligno. Então, algumas teorias da conspiração acreditam que existe um mal, uma sociedade secreta que domina o mundo. Não, irmãos, são os principados e potestades. O mal cresce por si só. Ele não precisa de planejamento, de ajuda, nem sequer de organização. O que precisa é o bem. Se você deixar a sua casa, ela vai sujar, vai apodrecer, vai cheirar mal. Porque o mal cresce por si só. Se você deixar o seu quintal lá, vai crescer mato, vai criar bicho, vai estragar. Porque o mal cresce por si só. Nós vivemos no cativeiro da corrupção. O que demanda esforço é o bem. O que demanda organização é o bem. Eu falava com os irmãos hoje de manhã que nós precisamos ser organizados, porque o bem exige organização. O bem exige um esforço muito enorme para acontecer. E então, Satanás diz: Deus está conspirando contra vocês. Ele quer privar vocês de uma coisa boa, de uma realidade melhor para você. E então, ele substitui a verdade pelo engano. Eva compra a mentira de Satanás. Então é assim que nasce, que começa a alteração da percepção das pessoas, e é assim que nasce a mentira. Então as narrativas modernas, hoje em dia, elas distorcem a verdade. É assim que todo sofisma nasce, que todo engano nasce, distorcendo a verdade. O primeiro deles é que a verdade é relativa. Essa ideia ela ganha força com o pós-modernismo, que é um movimento filosófico que rejeita verdades absolutas e afirma: tudo depende de uma perspectiva. Einstein provou que o tempo é relativo. O tempo ele depende do espaço. E dependendo de onde você se encontra no espaço, você vive um tempo diferente. Isso é fato. Einstein, ele entende, ele percebe, na verdade, que o tempo, ele tem é como se fosse uma cortina, um pano, e os astros fazem uma curva na cortina do espaço-tempo. E faz os astros orbitarem em volta, os menores em volta dos maiores, e assim é marcado o tempo. Mas aí ele percebe que se você está fora daquele espaço, ou sob a influência daquele astro, o tempo age de forma diferente. Aí a gente tem um filme chamado Interestelar, que mostra que o cara vai para o espaço, e quando ele consegue um contato pela quarta dimensão com a filha dele já é velha, ela é criança. Ele passou semanas no espaço. Mas na Terra correu um tempo. Esse filme é um exemplo da relatividade do tempo. Einstein deu uma aula dizendo: tem um morro. Um está no pé do morro, à esquerda, o outro em cima do morro, e o outro no pé do morro à direita. À minha direita aqui no caso. E o trem começa a subir o morro. De repente cai um raio. Para quem está em cima, o raio caiu exatamente quando o trem estava no topo.
para cá caiu antes dele subir no topo, e para lá caiu depois que ele subiu no topo, porque eles estavam em lugares diferentes, perspectivas diferentes, o tempo é diferente para cada um. A gente tem fusos horários, é um fato. E aí o pós-modernismo traz isso para a verdade, dizendo, se o tempo é relativo, a sua percepção da realidade também é relativa. Mas a verdade é uma só. Em João 14,6, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade. Ele não diz eu sou um caminho, eu sou uma verdade, porque senão haveria mais. A verdade, artigo definido. Aula de português, professor Marcos Quintão. Quer dizer que é um só. Ou seja, Jesus é a verdade. E a verdade é uma pessoa, é o Senhor. Se cada um define a verdade, então não existe verdade. Isso gera uma confusão moral e espiritual. Porque as pessoas acham que existem várias verdades. Todas as religiões levam ao Senhor. Não, só existe um caminho. E é Jesus. Existem várias maneiras de você viver. Não, só existe um tipo de vida, que é o Senhor. E essa frase de Jesus, essa afirmação de Jesus, ela resolve todas as coisas a respeito da percepção da realidade. O Senhor é a verdade. O outro ponto é, o ser humano é naturalmente bom. Nós somos bonzinhos. Essa ideia ela vem de correntes como o humanismo, né? E pensadores como Rousseau, que ele afirmava o seguinte, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Jeremias 17,9 diz assim, ora, não há nada mais enganoso e irremediável que o coração humano. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O mal está em nós. Uma criança pequenininha morde, né, Davi? Os outros. Dá tapa na cara do pai, se deixar. Faz birra, pega as coisas para si. Porque nós nascemos mal, e isso nos mostra que nós somos dependentes da regeneração, da redenção do Senhor. Nós não somos puros ao nascer, porque em nós está o mal, no nosso DNA. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Por um homem entrou o pecado no mundo. Como que entrou o pecado no mundo? Através de Adão. E todos os descendentes de Adão, isso é chamado a doutrina do pecado original, isso é teologia básica. Todos são pecadores. Por isso Jesus, quando vem ao mundo, ele nasce de uma virgem. Para que nele não houvesse a semente do pecado, mas a semente de Deus. Então nós nascemos com inclinação para o mal. Pessoas nascem psicopatas. Pessoas nascem com problemas que os deixam inclinados para o mal. Pessoas nascem homossexuais. Espera aí, pastor. Quer dizer que Deus criou o homossexual? Não. Assim como Deus não criou o deficiente, assim como Deus não criou o psicopata. Havia um coxo, e os discípulos perguntaram, Jesus, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse assim? Ele diz, ele é assim para que se manifeste a glória de Deus. Porque o pecado provocou uma série de deformações nos homens, físicas e morais. Há pessoas que nascem
com inclinação ao homossexualismo. E o que eles vão ter que fazer? Não pecar. Assim como o solteiro não pode fornicar. Como o casado não pode adulterar. E aquele que tem inclinação homossexual não pode ter relação homossexual. É pecado diante de Deus. Todos esses três são pecados sexuais. E está na carne do homem essa inclinação. Eu vi o testemunho de um irmão. Ele falou: eu achei que quando eu me convertesse, a atração homossexual ia sair de mim. E eu fiz libertação. E eu orei. E ele é casado com uma mulher. Mas ele fala: gente, não saiu. Eu vejo um homem, um homão cheiroso. Balança. Mas eu luto todos os dias. Eu louvo a Deus pela minha esposa. É como o Senhor disse ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Nós nascemos pecadores, irmão. Nós não prestamos na nossa natureza. Ninguém presta. Nós somos dependentes da graça de Deus para sermos alguém bom. Amém ou não, irmãos? 3. Eu defino quem eu sou. Essa ideia vem do individualismo moderno. É a cultura da autoexpressão, onde a identidade é construída a partir de sentimentos e desejos pessoais. Eu me sinto um cachorro. Não tem esse doido que fez isso? Eu me sinto mulher. Eu nasci homem, biológico, mas eu me sinto mulher. Portanto, eu sou uma mulher. E eu vou usar banheiro de mulher. E eu quero ser tratada como mulher. Se me chamar de ele, eu vou processar. Não é isso que nós vivemos hoje? Isso é um sofisma. Isso é uma maneira de enxergar a realidade. Um travesti se apresenta e fala assim: fala que isso aqui não é uma mulher. Meu filho, não é. Pode enganar. Igual a história do cara que saiu para a balada, encontrou uma mulher, foi dormir com a mulher. Aí ele acordou no apartamento da mulher. Ele olhou para o lado e viu uma foto de um homem. Ele falou: você não me falou que era casada? Ele disse: não, não sou não. Então quem é esse? É seu irmão? Não, sou eu antes da cirurgia. Enganou bem. Mas não é mulher. O homem, meu Deus do céu, ficou desesperado. Agora lascou. As pessoas, elas acham que pode ser o que elas sentem. Mas Gênesis 1, 27 diz assim: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. A identidade não é criada por nós. Ela é dada a nós por Deus. É Deus quem define quem nós somos. Quando o homem tenta se definir sozinho, ele, na verdade, se perde. Nós somos feitos para refletir a Deus, para sermos semelhantes a Ele. Foi assim que Deus nos criou. Ele nos deu identidade de filhos, gerados por Ele. Ele nos deu a capacidade de sermos para o louvor da sua glória. E quando nós temos um problema de identidade, nós vivemos perdidos nesse mundo. Nós vivemos sem uma âncora, sem uma definição. O Senhor é quem determinou quem nós somos. O Senhor é quem nos concede a nossa identidade nele. Amém? Satanás trabalha para distorcer a identidade das pessoas. Enquanto Deus diz: você é meu filho, Satanás diz: você é um assassino, você é um adúltero, você é um prostituto, uma prostituta, você é um ladrão. Satanás quer todo o tempo impor rótulos sobre o ser humano e dizer a ele quem ele deve ser.
Satanás vira para o homem e diz: você é uma mulher. Vira para um doido e fala: você é um demônio. Tatua todo o corpo, coloca chifre, coloca coisa. Se rabisca todinho, muda. Você é como é que fala? Aqueles assim que fica. Tem os otakus, que você é um personagem do anime. E a pessoa anda, né? Pinta os cabelos e tudo. Mas tem um outro, é emo, você é emo. Pinta os cabelos de preto, você é dark. Na adolescência, as pessoas estão definindo a sua identidade. Satanás vem em cima dos adolescentes, querendo dar a eles uma identidade distorcida. Mas quando nós conhecemos o Senhor, nós refletimos a sua imagem e a sua semelhança. Aleluia. O quarto é o seguinte: o pensamento, o objetivo da vida é ser feliz. É a ideia hedonista, moderna, a cultura do consumo, que coloca o prazer e o bem-estar no centro da existência. Tem um mercado, Pão de Açúcar, ele fez uma propaganda dizendo o seguinte: o que faz você feliz? Esse é o Satanás purinho. Satanás vira para você e pergunta: o que faz você feliz? O que te faz bem? Porque o sofisma é: a minha vida, eu existo para ser feliz, para aproveitar a vida, para viver. Que isso? Aconteceu alguma coisa ali com aquele violão. O consumo te faz pensar que você vai ser feliz se você tiver o carro X, o telefone X, tiver a casa X, viajar para o lugar X, Y, Z, vestir determinada roupa. Isso vai fazer você feliz. As pessoas consumistas, elas estão em busca de uma coisa: bem-estar e felicidade. É um pensamento que é impregnado na mente das pessoas. Quando querem vender cerveja, eles mostram um grupo de pessoas felizes na praia, com gente bonita. Quando eles querem vender um perfume, ele mostra uma pessoa bem-sucedida, com uma vida, carros luxuosos, lugares luxuosos, roupas luxuosas, vivendo uma vida feliz. Quando eles querem vender uma casa, eles mostram a casa, a família, todos ali lindos e maravilhosos naquela casa. E assim por diante, você não vai ver nenhuma propaganda de gente triste. Porque eles associam o produto à sua felicidade. De maneira que você entende que a sua vida é correr atrás daquilo ali para ser feliz. Lucas 9:23 diz: e Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. É duro, mas é a verdade. O Evangelho não é centrado no prazer, nem na felicidade, mas no propósito. A felicidade bíblica é consequência de viver para Deus. Quando você oferece o seu corpo como sacrifício puro, vivo, santo e agradável ao Senhor, você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Evangelho é quando você encontra o seu propósito no Senhor, você é feliz. Não existe nada mais feliz, nada mais maravilhoso, nada que preencha mais do que viver no centro da vontade de Deus, de você ser aquilo que Deus criou você para ser. Põe um tubarão na floresta, vai morrer. Põe um leão no céu, vai morrer. Não tem asa para voar.
Põe uma águia no mar, vai morrer. Mas estes animais, no seu lugar certo, vivendo o seu propósito, são reis. O tubarão é rei do mar, o leão rei da selva, a águia é a rainha dos céus. A rainha dos céus é um demônio, né? É rei do céu, a águia. A felicidade bíblica é consequência de viver o propósito de Deus. E por último, irmãos, a outra mentalidade é: ninguém pode me corrigir. É uma ideia que surge da cultura da autonomia extrema, da luta de classes, do marxismo, onde qualquer forma de autoridade ou correção é vista como opressão. Aí eu tenho um patrão, ele é opressor. Tem um governo capitalista, o capitalismo, a burguesia é opressora. E o curioso é que quando esse pensamento toma o poder, ele oprime 100 vezes mais. Ele mata 100 vezes mais. Mas essa ideia ela vai se estendendo até para as igrejas. Uma vez um irmão falou para mim: não existe autoridade humana no Novo Testamento. Aí eu disse lá, em Romanos capítulo 12, diz que nós temos que viver os dons. Ele fala: se é exercer misericórdia, exerça misericórdia. Se é contribuir, faça com generosidade. Se é exercer autoridade, faça com zelo. Jesus estabelece autoridades. O apóstolo Paulo fala sobre a autoridade e ele diz: toda autoridade vem de Deus. Mas esse pensamento, ele surge, não é contra a autoridade. Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: você não quer sofrer com a autoridade? Seja obediente. Porque a autoridade ela vem para a correção. Em Hebreus 12:6 diz assim: pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Acontece que essas pessoas não querem ser cobradas, não querem ser corrigidas, não querem ser exortadas. E entenda o seguinte: eu não vim a esse mundo para baixar a cabeça para ninguém dizer o que eu tenho que fazer. Não. Você veio a esse mundo para não ser enganado, para conhecer a verdade. Porque a obra do Senhor é essa, que conheçam a Ti, o Deus verdadeiro, e o Seu Filho, a quem enviaste. Essa é a obra de Deus na terra. O Senhor disciplina quem ama. Sem correção, não há crescimento. Uma geração que rejeita a correção se torna espiritualmente imatura. Qual que é a forma correta de nós enxergarmos o mundo? Romanos 2:2 diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A primeira coisa, nós temos que entender que Deus é o centro de tudo. Qual é a cosmovisão correta, a maneira de enxergar o mundo? Deus é o centro de tudo. Colossenses 1,16, porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Aleluia. Deus é o centro de tudo. A verdade, ela é revelada e não é criada. João 17:17 diz: santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. A mente precisa ser transformada. Efésios 4:23 diz: a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e vos revestistes do novo homem, criado à semelhança de Deus em justiça e em santidade, provenientes
da verdade. Nós temos que renovar a nossa forma de pensar. E, acima de tudo, os pensamentos devem ser submetidos a Cristo Jesus. A Bíblia diz: vós tem a mente de Cristo. Mas o apóstolo Paulo fala assim: levando todo o pensamento cativo à obediência de Jesus. Não é só crer em Cristo, é pensar como Cristo. E isso exige uma batalha, uma tomada. Sabe o que é tomar cativo? É quando um exército ia contra outro exército e pegava pessoas daquele outro povo e levava para si. Geralmente crianças e mulheres. Era parte do despojo. O apóstolo Paulo ele usa uma linguagem militar dizendo: você tem que pegar o seu pensamento, vencer as fortalezas e os sofismas e trazer ele agora cativo a Cristo, para o lado de Cristo, para o reino de Deus. Ele vai agora viver ali. Às vezes, esse povo que era levado cativo por outro povo se tornava servo daquele povo. E nós somos servos de Cristo, a gente já era servo de Satanás. Então, nós já éramos escravos do diabo e do pecado. Agora nós somos servos de Cristo. Então, ou seja, não existe liberdade. É só você escolher a servidão que é melhor para a sua vida. Eu acho muito melhor servir a Deus do que servir ao diabo. Porque chega um momento que Deus fala assim: já não chamo vocês mais de servo, mas de meus amigos. A maior batalha da sua vida não será visível. Ela será na sua mente, nos pensamentos que você aceita, nas ideias que você abraça. Paulo, ele não diz apenas para nós evitarmos os pensamentos errados. Ele disse lá em Filipenses 4:8, concluindo, caros irmãos: absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Ele faz uma lista aqui de tudo quanto é coisa boa, pensa só nisso. Mas ele não fala só em pensar em coisas boas e não pensar em coisas negativas. Ele também diz: levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. Isso é algo muito mais agressivo. E o reino de Deus é tomado por violência. É não negociar, é não adaptar o evangelho à sua vontade, é não relativizar, ou é ou não é, é tudo ou nada. Quem fala assim? Edir Macedo. Ou é ou não é? Amém? Ele fala assim. Está certo ele. Não tem meio termo com Jesus. Ou é de Deus ou não é. Ou é a verdade ou não é. Não existe meia verdade. Meia verdade é mentira também. Meia verdade é mentira. Capturar os pensamentos, submeter à verdade e viver a partir disso. Para encerrar, irmãos, o mundo, ele está tentando discipular a mente da gente todos os dias. Ideias bonitas, discursos inteligentes, verdades que parecem profundas, mas no fundo, elas nos afastam de Deus. É engraçado como a gente arruma uma desculpa para nos convencer daquilo que é errado. Não, isso aqui não tem nada a ver. Mas te afasta de Deus. Então é um problema. Mas não está de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos de Cristo. É a palavra de Deus que é a verdade. É a palavra de Deus que vai trazer liberdade aos nossos pensamentos presos aos enganos. Conhecereis a verdade vos libertará. Bolsonaro gostava de falar isso, né?
Então a pergunta é a seguinte: por qual verdade você está moldado? Qual é a verdade que você vive? No que você acredita de verdade? É a partir daí que você vai viver. Quem governa os seus pensamentos? Aquele que governa os seus pensamentos, ele governa a sua vida. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Nesse momento, nós não vamos pedir nada para o Senhor. Esse momento é o momento de lutar. O Senhor nos deu armas, e não são armas humanas. São armas poderosas para destruir pensamentos, enganos, sofismas. Declare a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua maneira de andar. Se permita ser convencido pela palavra do Senhor nessa noite. Pensamentos que você está preso, que você está apegado. Eu preciso viver para ficar rico, para ganhar dinheiro. Não, o Senhor é o centro. A nossa vida é o Senhor. Eu quero ser grande, conhecido, famoso. Não, esse não é o propósito. O propósito é glorificar a Deus. Eu tenho que ser feliz e fazer as minhas vontades e viver a minha vida, aproveitar esse tempo de vida. Tudo é perda. Daqui uns dias, uns anos, talvez umas décadas, para os mais jovens, nós vamos morrer. Século não, você não passa de um século com toda certeza. Nós vamos se encontrar com o Senhor face a face. E todos esses pensamentos, eles são destruídos. Você quer saber se um pensamento é um sofisma, é um engano? Ele não se sustenta diante da eternidade. Ele não se sustenta diante do Deus verdadeiro. Eu não posso ser besta, eu não posso aceitar nada das pessoas, eu tenho que me vingar das pessoas, eu não vou perdoar facilmente. Isso não se sustenta diante do justo juiz, diante daquele que você vai prestar conta um dia. Eu vou viver a minha vida para mim, eu vou aproveitar os prazeres dessa vida. Isso não se sustenta diante do Deus Todo-Poderoso. Nada, nenhum engano, nenhuma mentira se sustenta diante da verdade que é o Senhor. Nenhuma treva, nenhuma obscuridade se sustenta diante da luz da verdade, aleluia.